Você conhece a lei que trata dos direitos dos usuários dos serviços públicos? A AGU explica. Em junho de 2017 foi publicada a Lei 13.460, que estabelece as normas básicas para proteção, participação e defesa do direito dos usuários dos serviços públicos, que sejam prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Essa lei tem um fundamento constitucional. Isso porque o artigo 37 da Constituição Federal diz que o usuário deve participar na administração pública, especialmente em questões como reclamações a respeito dos serviços públicos prestados, a manutenção desses serviços e também uma avaliação periódica da qualidade dos serviços prestados. Uma primeira observação importante é que essa lei vai ser aplicada à administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e subsidiariamente aos serviços públicos prestados por particular. Além disso, ela não afasta o disposto em outros diplomas legais. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma relação que envolva consumo. Nesse caso, também poderá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei estabelece uma série de direitos e deveres dos usuários, como, por exemplo, o atendimento por ordem de chegada, ressalvado, claro, os casos de urgência e necessidade. Além disso, ela garante uma igualdade no tratamento, sem que seja possível qualquer tipo de discriminação. Um outro exemplo é que a autenticação dos documentos vai ser realizada pelo próprio agente público, desde que o usuário apresente o original, sendo vedado a necessidade de autenticação de firma, ressalvados aqueles casos em que haja dúvida quanto à autenticidade. Uma outra importante inovação é a obrigação para que seja divulgada uma carta de serviços ao usuário, que vai conter uma série de informações relevantes para a participação desse usuário na administração pública. Um bom exemplo disso é que nessa carta vai ter expresso, por exemplo, o possível tempo de espera para o atendimento daquele serviço, informações importantes e documentos como formas de acessar aquele serviço público prestado e também como proceder com reclamações e manifestações acerca daquele serviço. As ouvidorias vão ter um papel ainda mais importante com essa lei, porque elas é que vão ser o canal para que a participação do usuário de fato ocorra na administração pública. São elas que vão ser as responsáveis, por exemplo, por prevenir e corrigir eventuais desvios que estejam ocorrendo na aplicação dos princípios previstos nessa lei. Uma outra novidade é que vai existir uma avaliação do serviço prestado, na qual o usuário vai poder avaliar a prestação do serviço e a qualidade dele, por exemplo. Essa lei, inclusive, ela prevê a existência e a publicidade de um ranking com as entidades que possuem a maior quantidade de reclamações dos usuários. Ou seja, essa é uma importante alteração legislativa que todo cidadão precisa conhecer para participar ativamente na administração pública. Lembrando que essa lei começa a valer após 365 dias da sua publicação para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios com mais de 500 mil habitantes. Nos municípios com menos de 500 mil habitantes, essa lei vai ter uma aplicação gradual. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima!